Olá pessoal, você está entrando num universo onde o normal é ser diferente. E aqui o normal é ser paranormal. É verdade, hoje temos aqui entrevista com o vampiro. O nome dele é Lorde A, tem 34 anos, é paulista, vem a ser artista plástico, conferencista, designer, escritor, DJ, promotor de eventos e apresentador do programa Vox Vampírica. Tem uma carreira consolidada de mais de uma década no Brasil e reconhecido internacionalmente. O blog dele tem um acesso de mais de 400 mil pessoas. Estamos aqui então com o vampiro Lorde A. Tudo bem, Lorde? Tudo bom, Cris? Uma honra tê-lo conosco. A honra é toda minha. Gratidão. Gratidão. Por estar aqui no programa Enigmas. Tudo bem? Tudo bem, Kátia? Um prazer, viu? Um prazer é todo meu. Lorde A, conta um pouco de como é ser um vampiro. Bom, ser um vampiro é ser um integrante da subcultura vampírica. É um grupo que existe uma subcultura, né, uma cultura alternativa à cultura dominante, que existe desde os anos 70, começou nos Estados Unidos, por volta dessa época, e veio se organizando através de pessoas que curtiam o fashionismo vampírico, a cosmovisão vampírica, a produção cultural, a mitologia, o folclore, o arquétipo, e chegou na década de 90, teve um grande boom, onde ela se tornou mundialmente conhecida, se espalhou por alguns continentes, e nos últimos 10 anos essa subcultura chegou aqui no Brasil através do meu trabalho. O que você passa para os jovens nessa tua cultura? Bom, a subcultura vampírica, ela integra as pessoas com toda a produção cultural de todas as épocas, locais e tribos que já existiram na história humana. Ela incentiva que as pessoas estabeleçam vínculos sociais e afetivos mais densos, mais profundos, de longa duração, pautados em verdade, amor, caráter, honra, liberdade e justiça. Eu gostaria que o Khan tirasse um close do Lorde A, porque ele tem empresas reais de vampiro, e eu estou pedindo isso porque eu tenho uma pergunta a fazer. Lorde A, você como vampiro, você suga sangue humano? Não. Na subcultura vampírica, nós não utilizamos sangue humano nem sangue animal de nenhuma forma. Apenas o sangue da terra, que é o vinho, ou o hidromel com pigmentos avermelhados. Porque as pessoas têm uma noção desse vampiro que foi colocado na mídia. Sim. Que é o filme dos vampiros Lua Nova, né? A série Crepúsculo, né, conta de uma forma bem diferente, não é mesmo, Lorde A? Sim, sim. Ali você tem o vampiro abordado na produção cultural. Sim. Que é o personagem que a gente cresceu vendo no folclore, nos desenhos animados, nas caixas de cereais, nas revistas em quadrinhos, videogame. Aquilo é um personagem. Bem como a bruxa não voa exatamente de vassoura aqui na Terra, o personagem vampiro é um personagem cultural interessantíssimo que a gente tem aqui no Ocidente, mas que, porém, ele é uma derivação, ele é uma distorção dos antigos praticantes da espiritualidade da Terra, dos ritos e fertilidade da Terra, baseados em processo estático, e nas guildas e profissões marginalizadas do norte da Europa e do leste europeu. Como nasceu esse movimento vampírico? Olha, como tudo que existe, nasceu de forma anárquica, desorganizada e rompantes. De repente, tinham algumas pessoas em Los Angeles que curtiam a história de vampiro, tinha pessoas que gostavam daquele seriado, que agora virou um longa-metragem com Johnny Depp, o Dark Shadows, tinham pagãos que curtiam a imagem do vampiro como um arquétipo de poder que podia ser explorado. Você não tem um ponto de origem, você tem pessoas por toda parte descobrindo o vampiro e trabalhando com a imagem do vampiro de alguma forma, fosse ela cultural, filosófica ou espiritual. Lorde A, me diga uma coisa, como que você, com 400 mil acessos, eu sei que você tem um blog que bomba na internet. Uma rede, né? Uma rede de sites. Uma rede de sites, o movimento gótico também adora você. Eu estive na convenção e vi como você, querido, adorado. Eu sei que você passa algumas orientações sobre carne. Eu gostaria que você falasse para o nosso internauta. Sobre carne? Como é que é esse consumo de carne? Olha, estão pedindo para você mostrar suas presas ali, ó, porque eles não pegaram e agora eles querem pegar bem. Fale sobre... Bom, o consumo de carne é uma coisa interessantíssima, né? Porque a gente tem a indústria da carne aqui no Ocidente, onde você vê diariamente serem abatidos um número imenso de animais
que são mandados para o supermercado, eles são abatidos de forma mecânica, totalmente desumanizado, totalmente desacralizada. Eles são abatidos ferozmente por máquinas, por pessoas, e a carne é tratada como um produto, enviada para restaurantes, para supermercados, e as pessoas compram como um produto qualquer, empilham nas suas geladeiras, consomem só uma parte, jogam fora todo o resto, sem o menor tipo de respeito, planejamento ou um consumo, a ideia de consumo mais sustentável. Correto. Que é um grande desrespeito. E é mais ou menos assim que a gente vê essa parte da indústria da carne. Então, eu acho muito mais digno, embora na subcultura vampírica e na cosmovisão vampírica não pratiquemos sacrifícios de nenhum tipo, eu acho muito mais digno as pessoas que moram numa fazenda distante, cultos de candomblé, de quimbanda, ou mesmo de magia nórdica, como tem alguns recantos do sul do país, onde quando eles têm que sacrificar um animal de abate, um boi ou carneiro ou qualquer outro animal de corte, eles primeiro sacralizam, tornam esse animal sagrado, em seguida sacrificam, oferecem os ossos, os miúdos e algumas partes para os seus deuses, para os seus orixás, né? No caso do candomblé, da quimbanda e outros cultos afro. No caso dos nórdicos, do pessoal que tem uma espiritualidade nórdica, oferece o coração e outras partes, e o restante, os ossos, a carne, o couro. A carne é consumida pelas pessoas daquela comunidade, o couro é usado para fazer roupas, para fazer tambores e outros utensílios, e cada uma das partes tem um destino certo, você tem um processo de respeito, uma sacralização da carne. Não como é feito atualmente. Não como é feito na indústria, dessa forma mecânica, que é grotesca, que é chocante. Eu gosto de carne, sou carnívoro, mas eu não concordo com essa postura da indústria da carne, do mercado da carne que a gente tem hoje em dia. Correto. Você comentou sobre festejos. Eu gostaria de fazer uma pergunta que também, provavelmente você tem essa dúvida. A questão de orgias, né, que falam tanto ligado aos vampiros. Isto procede? Não, não procede. As pessoas fantasiam muitas coisas. As pessoas imaginam, as pessoas fazem de conta, elas veem filmes, veem peças de teatro, ouvem informações estranhas de pessoas esquisitas, de orelhada, e elas fantasiam muita coisa, mas não praticamos orgias. A subcultura vampírica não é um clube de swing. Nada contra o swing, nada contra o tal do swing, mas isso é uma prática que existem alguns clubes de swing destinados a esse público, mas a subcultura vampírica não tem essa prática de orgias ou coisas parecidas. É um trabalho baseado em pesquisa, porque nós conhecemos aí alguns trabalhos que você faz em São Paulo, né? Falando nisso, eu gostaria que você convidasse o nosso internauta sobre a São Paulo Maldita. Como é que funciona esse trabalho, senhor? São Paulo Maldita é um projeto, né, uma pesquisa de campo que eu comecei há cerca de 15 anos atrás, explorando as lendas urbanas, os santos urbanos da cidade de São Paulo que nunca foram canonizados, histórias de fantasmas, de vingança além túmulo, os cemitérios escondidos debaixo de quarteirões da cidade que hoje em dia são cobertos de prédios, a rota de poetas como Álvares de Azevedo, do romantismo e os colegas dele da sociedade epicureia e muitos outros roteiros que eu fui acumulando informação e juntando, uma pesquisa bem extensa. Aí, há cerca de o ano passado, eu fiz a primeira temporada desse passeio junto com os meus amigos do Círculo Strigoi e com o meu frater Vincent, né, que é um amigão meu. E nós vamos conduzindo esses passeios sempre no que a gente chama, na cosmovisão vampírica, dos meses noturnos, os meses gélidos, a partir do mês de maio, quando cai a temperatura. Então, a gente leva um séquito de pessoas que oscila entre 30 a 40 pessoas, para passear pelo Centro Velho de São Paulo, no anoitecer de um sábado, visitando cada uma dessas paradas, contando as suas histórias, lendo poesias quando visitamos a trilha de alguns autores do romantismo e principalmente confraternizando, conhecendo novos amigos, amigas e reunindo pessoas que simplesmente encontram sentido, pertencimento e amor com esse tipo de conteúdo, sentem-se à vontade com tudo isso. Lorde A, gente, é um aristocrata. Lorde A, eu sei que você trouxe alguma coisa importante para falar. Eu gostaria que você falasse nesse primeiro bloco, porque no próximo bloco nós vamos falar de espiritualidade. Dos vampiros na Índia, dos vampiros no Egito. Eu vou querer saber tudo aqui. Você tem uma poesia que você trouxe? Eu não sei o que você trouxe. Não, eu não trouxe exatamente uma poesia. Mas o tema do vampiro no Oriente é interessantíssimo,
Porque enquanto aqui no Ocidente a gente tem atualmente a versão cinematográfica, folclórica, a gente também tem a subcultura vampírica, com a vertente fashionista e a de cosmovisão. Mas, interessantemente, na Índia o vampiro é um ser sagrado, que consta do Kama Sutra, talvez não como um personagem de destaque, mas um personagem coadjuvante muito importante. Porque no Oriente, os personagens associados ao vampiro são aqueles que vêm do outro mundo para ensinarem os homens a não terem timidez ou vergonha perante o amor, a encontrarem o verdadeiro caráter deles, a honra e, por consequência, o seu fogo estelar, o seu destino, a sua missão aqui na Terra. Lorde A, passa seu blog, antes da gente encerrar esse bloco, para o nosso internauta. Bom, eu tenho o site voxvampirica.com, o redevamp.com e o site vampirismo.org, que compõe essa rede vampírica, que é integrada por blogs de diversos membros dessa cena e por pessoas ligadas a nós, no Brasil, América do Sul e Portugal. Perfeito. E para você que tem sua pergunta aqui para o programa e para o nosso convidado, enigmas@tvmundi.com.br. Voltamos daqui a pouco com mais Lorde A. Próximo bloco, entrevista com o vampiro.